Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, dando por encerrada oficialmente a escravidão no Brasil. Mas a celebração da data gera polêmica, muito porque não houve uma preocupação quanto à inserção social dos negros e negras que sofreram com todos os abusos do regime escravocrata. E esse é o tema do nosso programa de hoje. Pega a visão, Salvador! Para aprofundar as reflexões sobre o 13 de maio e sobre os ecos da escravidão que seguem influenciando a formação da nossa sociedade, a deputada Olívia começa o nosso papo falando sobre o significado da data. A Lei Áurea foi uma grande mentira cívica. Por isso que nós não temos como simplesmente celebrar a abolição da escravidão. A chamada Lei Imperial 3.353, ela tinha apenas 2 artigos. Ela abolia a escravidão, revogava as disposições em contrário e ela não tinha um conjunto de capítulos, de artigos, né, que tratasse da inserção da população negra liberta na estrutura da sociedade brasileira, sobretudo no trabalho livre, né, e assalariado. Não teve um conjunto de leis, novas leis trabalhistas, enterrando a escravidão, erguendo um novo mercado de trabalho. A Lei Áurea ela foi precedida, por exemplo, pela Lei da Terra, uma lei que tinha um verniz de liberalismo, uma nova lei liberal, que acabava com aquela história de o Estado fazer doação de terra, como antes era a coroa que doava as terras, né? E agora não, o Estado não doava mais, o Estado colocava a terra no mercado para venda. Quem tivesse dinheiro poderia adquirir. O Clóvis Moura aborda muito bem essa questão no livro Dialética Radical do Brasil Negro, onde ele faz uma crítica contundente à Lei da Terra, lembrando que ela tinha, no fundo, um conteúdo político. Ele diz que a Lei da Terra deu um cunho liberal à aquisição de terras no Brasil, mas visava impossibilitar uma lei abolicionista radical que incluísse a doação pelo Estado de parcelas de gleba aos libertos e, de outro, estimular o imigrante que via, né, a partir daí, a possibilidade de transformar-se em um pequeno proprietário aqui chegando, né? Então, esse foi o sentido da Lei da Terra. Então, diante dessa situação de total exclusão, né, porque você acaba com a escravidão, mas você não cria mecanismos de reconhecimento da humanidade negra, reconhecimento da classe trabalhadora negra livre, né, liberta, sob novos parâmetros para o mundo do trabalho, a sua inserção, não é? Então, diante disso, não é possível celebrarmos a abolição. Então, o movimento negro brasileiro resolveu transformar o 13 de maio no Dia Nacional de Luta contra a Discriminação Racial. Este é, portanto, o sentido do 13 de maio, um dia de luta, de batalha, ainda hoje, pela igualdade, pela eliminação da discriminação racial, para que brancos e negros tenham efetivamente relações igualitárias no Brasil, direitos iguais, materialmente realizados e igualdade, né, eliminando toda forma de discriminação. Há uma outra data que traz esses questionamentos à tona, que é o 20 de novembro. Olívia nos conta aqui qual é a diferença entre o 13 de maio e o Dia da Consciência Negra. É uma diferença política, uma diferença histórica. Enquanto o 13 de maio tem essa marca que eu acabei de dizer, que é uma abolição inconclusa, uma abolição incompleta, um ato formal de declaração de liberdade sem assegurar direitos efetivos, o 20 de novembro é uma outra perspectiva. Celebra a luta negra, celebra o Quilombo de Palmares, a resistência
A organização quilombola celebra tudo que a população negra escravizada fez pela sua própria liberdade. Celebra o protagonismo de lideranças negras, de mulheres e de homens. E Zumbi é esse símbolo maior do Quilombo de Palmares, e que se negou a entregar seus irmãos e suas irmãs, que morreu lutando, morreu destroçado, morreu esquartejado, mas não se entregou jamais. Manteve a defesa de um ideal. Então, o Quilombo de Palmares representa a resistência, derrotou várias expedições, e os bandeirantes, né, tão celebrados, o Domingos Jorge Velho, que é um horror, que matavam índios, caçavam índios, que caçavam negros. Domingos Jorge Velho é o símbolo maior da caçada aos revoltosos de Palmares. E os bandeirantes são celebrados. Quer dizer, São Paulo é cheio de nomes de rua que homenageiam os bandeirantes. Eu tive uma vez um debate com uma figura, né, um político branco, obviamente, que, aliás, não obviamente, porque o cara da Fundação Palmares, o Sérgio lá da Fundação Palmares é um horror, né? Um negro de ultradireita que é usado como um instrumento para defender essas teses racistas. E esse cara que eu discuti uma vez, ele dizia, não, mas os bandeirantes desbravaram o Brasil, abriram um caminho. Eu digo, é um caminho aberto com sangue de indígenas e de negros, a dizimação dos povos indígenas e esse ataque, a caçada implacável aos negros revoltosos ou aos negros quilombolas. Então é por isso que nós fazemos essa diferença marcante entre o que é o 13 de maio e o que significa o 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra. É a data que celebra a conscientização da população também sobre a sua história. E nós negamos essa historiografia que fez com que só pensou o negro na condição de subalterno, o escravizado com a bola de ferro nas pernas, e que a historiografia oficial nos retratou assim, e que não deu conta de elevar ao Brasil o conhecimento acerca da resistência dos povos negros escravizados. Os africanos que vieram para cá, que foram escravizados, mas que lutaram, os negros brasileiros que nasceram em solo brasileiro e que resistiram, que batalharam até a chegada da abolição oficial da escravidão e que continuam resistindo hoje. Essa história ela foi negada pela historiografia oficial. Então, novos historiadores reescreveram a história de resistência, resgataram a história de resistência negra, e por isso nós celebramos todo mês de novembro, 20 de novembro, como o Dia Nacional da Consciência Negra. E quanto à representatividade do povo negro nos espaços de poder, de liderança, qual é o peso disso no processo de luta contra o racismo? Aqui Olívia destaca também o papel da mulher nesse processo. O conhecimento é uma forma de poder. Então, eu considero que ao pensar o empoderamento da população negra, nós temos que pensar em diversas dimensões. Por isso, nós fizemos a luta pela política de cotas para negros nas universidades, fomos ao STF e conseguimos vencer, ou melhor, a cota foi questionada por um partido, que foi o DEM, né? O Partido Democrata, contestou as cotas e foi tentar inviabilizar a participação dos negros e negras nas universidades através da política de cotas. E o que fez o STF? Declarou por unanimidade
Foi um dos momentos mais bonitos que eu já vivi na minha vida. Ver a corte fazendo a votação, cada ministro apresentando o seu voto, declarando a constitucionalidade da política de cotas e remontando esse histórico de negação que a população negra sempre vivenciou na carne, na história do Brasil, né? E a gente saiu de lá com a vitória nas mãos. Foi um dia belíssimo, maravilhoso, aquela vitória inesquecível. Para mim, foi em 2012 que isso aconteceu. E hoje a gente vê essa meninada na universidade estudando. Nós não queríamos ser maioria, continuar a ser maioria no cárcere, ser maioria nos bolsões de miséria, de pobreza. Nós queremos estar em espaços de valorização, espaços que possam permitir a construção de relações mais iguais. E o poder político, portanto, é também fundamental. Por isso que eu estou nessa luta, na quadra da política eleitoral, e considero que é muito importante encorajar mulheres negras para participar dos espaços de poder político, que é outra quadra muito dura, onde a gente só entra pela via da exceção. Às vezes você tem 63 deputados, só tem 10 mulheres, então o machismo duro ali, somos 10 mulheres e 53 homens na Assembleia Legislativa. E só tem eu, de mulher autodeclarada negra, e tem também a deputada Kátia, que recentemente eu vi que ela fez a autodeclaração dela, é uma deputada de cor parda, né? E a gente fica olhando assim, gente, é uma loucura, numa Bahia negra, né? De imensa maioria negra, e nós estamos, portanto, de maneira residual em espaços de valorização. Por isso que eu fico assim numa felicidade imensa quando eu vejo a jovem, porque ela tem apenas 30 anos, Jaqueline Góes, que sequenciou o coronavírus. Ela é mestra em biotecnologia da Fundação Oswaldo Cruz e que nos deu essa alegria nacional, né? Você vê uma jovem negra baiana no meio dessa pandemia, um momento terrível para o Brasil, nós temos essa notícia da ascensão intelectual e científica de uma jovem negra. Isso é representatividade. Representatividade importa. E nós temos que buscá-la em todos os espaços da vida social. E essa edição está quase chegando ao fim, mas se liga aí que ainda tem uma última mensagem da nossa deputada Olívia, que você já sabe, é também pré-candidata à prefeitura da nossa capital. Um forte abraço a todos e todas e pega a visão, Salvador. Eu finalizo esse podcast dizendo que seguimos contestando o 13 de maio, mas provocando, sobretudo, a reflexão. Que sociedade nós queremos? Que mundo nós queremos viver? O que podemos fazer para virar essas páginas da história que nos trazem dor e buscar construir uma história nova, uma história que nos traga alegria, que mostre a nossa capacidade, o nosso protagonismo. É nisso que nós acreditamos e é por isso que nós estamos aqui fazendo política na Assembleia Legislativa, discutindo sim a minha pré-candidatura a prefeita. Outras mulheres negras estão, Brasil afora, também se posicionando, também se colocando, e homens lado a lado na busca de uma sociedade melhor, uma sociedade mais saudável, porque essa sociedade ela não responde aos principais anseios de realização da fraternidade, da igualdade e da justiça, sobretudo da justiça e da igualdade. É isso.